Ok, vamos continuar de onde a gente parou. Quais são as ações com o mouse? Olha só, gente. Eu vou abrir aqui uma janela para vocês anotarem isso aqui. Um slide branco. Olha só. Quando a gente fala de mouse, lembrem disso. O mouse ele foi desenvolvido para pessoas por padrão. Por que eu estou falando por padrão? Porque a Microsoft e aí qualquer outro programa, né, qualquer outro sistema operacional vai achar que você é destro, tá certo? Então essas ações elas vão funcionar para pessoas que são destras. Ou seja, o botão esquerdo do mouse é o botão que uma pessoa destra vai usar com o indicador da mão direita, tá certo? Nossa senhora. Essa mão aqui é minha mão, é mão gordinha, tá certo? Então, o indicador vai usar tanto esse botão quanto esse botão, tanto o esquerdo quanto o direito, tá certo? Então, para o destro, para a Microsoft, para o Windows, você sempre vai usar o mouse do lado da mão direita por padrão. Isso não significa dizer que você vai sempre usar, se você for, por exemplo, canhoto, você não vai poder usar o mouse com a mão esquerda. Significa dizer que, por padrão, você vai configurar, o Windows está configurado para usar o mouse com a mão direita, tá certo? Então, tudo, lembre disso, tudo vai funcionar a partir dessa definição. Você está usando o mouse com a mão direita, ok? Beleza, então vamos lá. Vamos para as definições. Deixa eu pular aqui um pouquinho. Blá, 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 blá. Beleza. O que é apontar? E aí eu vou, para que a gente aprenda bem mesmo, isso fique bem gravado, e você, se quiser, pode ver de novo, né? As aulas são gratuitas, você pode salvar no seu computador, ou pode ver no nosso site. Apontar significa mover o cursor sem pressionar nenhum botão. Ou seja, eu vou abrir aqui o Windows XP, tá certo? E o meu cursor é essa setinha branca. Eu vou inclusive configurar a minha... Eu vou aqui em mouse e vou configurar a minha setinha para que fique extremamente grande, tá certo? Para facilitar a nossa visualização. Então o cursor está aqui, ó. Tá aqui, a resolução tá boa, dá pra gente ver bem. Tá aqui o cursor. Mover ou apontar o cursor significa dizer que você vai simplesmente mover o cursor sem colocar, sem pressionar nenhum dos botões. Veja que apontar o cursor e colocar em cima de algum ícone, você pode receber, ó, uma etiqueta do que significa aquela janela, por exemplo. Ou um help, uma ajuda do que significa aquele botão. Eu simplesmente apontei o cursor para cima da tecla iniciar. Apareceu. Clique aqui para começar. Meus documentos. Não apareceu mais, ele ficou chateado. Mas se você fizer um rewind aí na nossa aula, você vai ver que apareceu. Clique aqui para iniciar, né? Aqui não tem, aqui não tem. A lixeira também não tem. Então, voltando para cá. Apontar é mover o cursor sem pressionar nenhum botão. Veja que é exatamente assim que as questões vão ser perguntadas no concurso, ok? Clicar. Clica aqui com o mouse. Usar o botão esquerdo do mouse para selecionar um arquivo, item do menu ou outro objeto. Clicar, gente, é clicar uma só vez. Com que botão? Com o botão esquerdo. Se a gente tivesse aqui usando o nosso mouse, clicar significa clicar com esse botão aqui, ó. Ok? E é clicar uma só vez. Eu vou mostrar o que é clicar aqui utilizando o Windows XP. Eu vou clicar em cima
Eu arrastei, desculpa, eu arrastei. Mas eu estou arrastando para facilitar a nossa vida. Para mostrar o seguinte, ó. Cliquei. Quando eu clico, ele muda de cor. Eu selecionei aquele arquivo. Se eu clicar aqui na lixeira, eu selecionei a lixeira. Ok? Então, clicar é clicar uma só vez. Para que serve o clicar, professor? Para selecionar. Anote isso aí, não se esquece. Está aqui, ó. Selecionar. Professor, selecionar serve para quê? Para indicar que você vai fazer alguma coisa com aquele objeto. Você seleciona para quê? Para mover. Você seleciona para quê? Para apagar. Você seleciona para quê? Para copiar. Tá certo? Para colar não, porque colar você seleciona, você simplesmente abre um destino. Mas copiar, mover, apagar, você sempre vai selecionar um arquivo. Existem atalhos do teclado para que você selecione vários arquivos de uma vez só. Beleza? Beleza, Tite. Então vamos lá. Não se esquece de beber água, tá certo? Por favor, deixe seu cérebro hidratadinho. Clicar o botão direito, né? Difícil isso aqui. Clicar o botão direito simplesmente é clicar com o botão da direita. Algumas pessoas usam o dedo, o maior de todos, que é o médio, né? O dedo que você não pode dar se você estiver em público. E aí, algumas pessoas usam também o dedo indicador da mão direita. Para que serve esse botão direito, gente? Primeiro, o que é clicar com o botão direito? Clicar com o botão da direita abre um menu que é de opções do objeto que está selecionado. Veja que clicar é selecionar alguma coisa, clicar com o botão direito abre o que a gente chama de menu de contexto. Anota isso aí. Se você clica com o botão direito, você abre o que a gente chama de menu de contexto ou menu contextualizado. Por quê? Porque dependendo do objeto que você clique com o botão direito, ele vai aparecer um menu diferente. Eu vou lá no Windows XP e olha só. A lixeira está aqui, tá certo? E o meu computador está aqui. Se eu clicar com o botão direito em meu computador, olha a janela que aparece. O menu que aparece. Abrir, explorar, pesquisar, gerenciar, mapear a unidade de rede, desconectar a unidade de rede, enviar para, ok? Recortar, copiar, criar atalho, excluir, renomear propriedade. Professor, precisa decorar tudo? Precisa decorar principalmente esses 4 aqui. Abrir, explorar, pesquisar e gerenciar. A gente vai ver cada um deles, né? Em forma de questões, que eu acho melhor do que ficar blá 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 na aula teórica. E aqui embaixo, ó, propriedades, ok? Mas veja que esse menu aqui, ele tem 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itens do menu. Vamos ver se aparece a mesma coisa na lixeira? Botão direito. Não apareceu. Eu estou, lembrem, clicando com o botão direito em cima da lixeira. Apareceu abrir, explorar, esvaziar lixeira, está desabilitado. O Windows ele faz isso, tá certo? Desabilitado aparece ele em cinza. Significa dizer que ele não tem nada para esvaziar. É uma lixeira que não tem nada dentro. Criar atalho e propriedades. Eu me lembro que teve uma questão de uma banca, que inclusive foi anulada a prova, aqui do TRE de Pernambuco em 2009, que perguntava exatamente isso aqui. Então, gente, é chato decorar atalho? É chato. Mas é o diferencial passar no concurso público. Então você vai decorar, tá certo? Eu vou te ajudar aqui, a gente vai fazer um monte de questões. Eu vou dar algumas dicas para uns mnemônicos para decorar, né? Mas basicamente é ler e fazer questões. E utilizar. Depois que você utiliza todos os dias, você já sabe onde estão os atalhos, tá certo? Difícil é fazer e não testar, tá certo? Então, botão direito aparece o menu de contexto. Beleza, já anotou, né? Ups, deixa eu apagar aqui a minha borrachita. E aí vamos para o clique duplo. Veja que até agora eu não executei nada. O clique duplo serve exatamente para isso. Para que você execute programas. Professor, se eu clicar 2 vezes num ícone que não é de um programa. Vamos por partes. Se eu clicar 2 vezes no ícone do Word. Olha só o que eu vou fazer, gente. Eu vou minimizar aqui essa janela.
tá certo? Vou minimizar aqui, depois eu vou mostrar direitinho esses atalhos. Se eu clicar duas vezes no BR Office Writer, que a gente vai ver, ele não é o programa, clicar duas vezes significa dizer que ele vai executar o programa. Beleza, executou o programa, ele está abrindo o BR Office Writer. Ótimo, beleza? Eu posso digitar coisas aqui. Vou fechar, vou descartar. Se eu clicar duas vezes no Word, a mesma coisa. Se eu clicar duas vezes no computador, o computador não é um programa. O que vai acontecer? Por padrão, qual é a ação que pode ser esperada? Ele vai executar o computador. O que o computador tem? Tem itens. Se eu clicar duas vezes, ele vai abrir o computador, tá certo? Vai abrir uma janela e vai mostrar o que tem no computador. Se eu clicar duas vezes na lixeira, não é um programa, ele vai abrir a lixeira. Se eu clicar duas vezes numa pasta, o que vai acontecer com a pasta? Você vai abrir aquela pasta, ok? Então lembre, o Windows, ele tem que fazer sentido, tá certo? Fazer sentido significa dizer que ele vai ser objetivo. Se eu clicar duas vezes num programa, ele vai executar o programa. Se eu clicar duas vezes numa pasta, ele vai abrir a pasta. Ele vai executar a ação principal. Ok. Clique duplo é clicar duas vezes com que botão, professor? Com o botão esquerdo ou com o botão direito? Com o botão esquerdo. Clicar e clique duplo, os dois utilizam o botão esquerdo do mouse. Ok? Esquerdo, está mais à esquerda. Então vamos lá. Arrastar e soltar. O que é arrastar? Arrastar eu fiz duas vezes ali, né? E aí precisa de uma certa habilidade manual. Mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, enquanto move o mesmo. Você arrasta um item usado para redimensionar janelas, desenhar, mover arquivos, etc, etc, etc. O que é arrastar e soltar? Arrastar um objeto e liberá-lo em outro lugar do desktop. Ou em outro lugar da pasta, não só no desktop, usado para mover e copiar objetos. Então, vamos voltar aqui para o nosso Windows XP. Eu estou usando o mouse. Se eu clicar em cima de meu computador e movimentar ele para cá, eu só estou reorganizando a minha área de trabalho. Quando você tem uma mesa cheia de livros, você pega o livro de direito constitucional, direito penal, direito administrativo, noções materiais, segurança de dignitários, você vai ler um assunto. Você vai organizar aquela mesa colocando o livro em outro lugar. É só isso que o arrastar faz com ícones, tá certo? Agora, se eu estivesse usando, por exemplo, aqui, ó, arquivos, você vai poder efetivamente mover arquivos, arrastar. O que eu fiz? Eu cliquei em cima, clicar uma vez, eu não cliquei duas vezes. Eu acho que todo mundo já deve ter testado aí algum dia. Clicar duas vezes no arquivo, ele vai chamar o programa que lê aquele arquivo. Eu tenho um arquivo aqui, ó, .txt. Se eu clicar duas vezes, ele vai abrir o bloco de notas que lê arquivos .txt. Se eu tivesse aqui um arquivo do tipo PDF e clicasse duas vezes, ele abriria um programa do tipo PDF. Se eu clicar duas vezes aqui no arquivo de imagem, dentro da pasta Minhas Imagens, tem uma pasta chamada Arquivos, Amostras de Imagens. Se eu clicar duas vezes no arquivo de imagem, ele vai abrir o programa padrão para visualização de imagens, que é o visualizador de imagens e fax do Windows, ok? Então, se eu clicar numa pasta, ela abre. Se eu clicar num programa, ele executa. Se eu clicar num arquivo, ele vai tentar achar o programa que vai abrir aquele arquivo. Beleza, gente? Estou indo muito rápido, desculpe. Lembre-se que você pode sempre voltar para revisar o que eu acabei de dizer, tá certo? Então, quem nos interessa? Agora, é arrastar e soltar. Então, se eu quiser arrastar esse arquivo aqui, ó, em Feias, e colocar ele na área de trabalho. Onde é a área de trabalho? Eu vou fazer isso mais na frente, porque isso aqui é avançado, tá certo? Isso vai me servir quando eu estiver usando os atalhos como Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl L. Se eu tiver, por exemplo, clicar e mover e arrastar, ele vai arrastar e soltar. Eu cliquei, mantive o mouse, o botão esquerdo pressionado, soltei, lixeira. Beleza?
de Creusa. Então, vamos voltar para cá. Arrastar e soltar, arrastar no objeto e liberá-lo em outro lugar do desktop. Beleza, menu iniciar. Antes do menu iniciar, eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui os principais atalhos para que você utilize com o teclado, tá certo? Isso serve para todas as versões do Windows. Quais são os principais atalhos? E esses atalhos, gente, vão te perseguir, não. Eles vão te auxiliar. Hoje, você lendo a nossa aula, você aprendendo a nossa aula. Amanhã, quando você fizer o concurso público para passar. E quando você for servidor público, que eu tenho certeza, parte da preparação de um concurso público é você acreditar que você vai passar no concurso público. Esses atalhos vão te ajudar no dia a dia, vão facilitar a sua vida, vão te dar produtividade. Principais atalhos do teclado. Olha só, eu falei do Ctrl, né? E também falei do copiar, do arrastar. Quais são os principais atalhos? Os principais atalhos, eles são utilizados todos com uma junção do Ctrl. Então eu vou escrever aqui os 4 Ctrl, tá certo? Quem já fez algum curso com a gente, já viu isso aqui, né? Ctrl, Ctrl, Ctrl. Mas eu vou colocar Ctrl mais o quê? Pronto, vamos ver lá. Ctrl mais uma tecla, tá certo? Um caractere. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl Z. Para que cada um serve? Quando alguém de forma jocosa chama a Fundação Carlos Chagas de Fundação Copia e Cola, porque ela copia muitas questões, ou às vezes dizem, né, eu não sei se isso procede, que ela copia textos do Wikipédia para colocar nas suas questões. O que a gente está dizendo é que ela usa esses dois atalhos. Para que servem esses dois atalhos? Ctrl C, quando você clica no item, você seleciona o item e aperta Ctrl C, você está copiando esse item. Ah, que beleza, professor, agora eu entendi. Ou, é claro, professor, já fiz isso várias vezes. Beleza. Ctrl V. Ctrl V é colar. Professor, peraí. Se ele copia para onde? Ele não vai colar direto, não? Não, gente. Quando a gente usa Ctrl V, Ctrl C e Ctrl V, copiar e colar, porque copiando é copiar, né? A gente está usando o verbo no infinitivo. Olha, a aula também de português, né, professor? Não, professor, dê aula de informática que é melhor. Beleza, desculpe. Então vamos lá. Copiar e colar. Para onde é que vai esse arquivo que a gente copiou? Imagine que eu tenho aqui, eu volto, tá, gente? Eu tenho aqui um arquivo que você tem um relatório que vai enviar para o seu chefe. Você seleciona o arquivo com o mouse, tá certo? Clique e aperta Ctrl mais C, que é copiar. Beleza, ele foi para onde, gente? Ele foi para uma área de memória chamada área de transferência, tá certo? Essa área de transferência nada mais é do que uma área que vai armazenar o seu arquivo durante o tempo que você não colá-lo em algum lugar. Quando você acha uma pasta, ou que você manda um e-mail e vai anexar esse arquivo, ou você vai colocar num disquete, num pendrive, disquete não, né? Pelo amor dos meus meninos, disquete não existe mais, mas colocar no pendrive, ou enviar, ou gravar no CD-ROM, você vai colar esse arquivo no seu destino. Então, o Ctrl C ele vai colocar aquele arquivo num lugar chamado área de transferência, tá certo? Cuidado, por favor, para não confundir área de transferência com área de trabalho. A área de transferência é uma área de memória que vai armazenar arquivos que você copiou. Quando você achar o destino, tá certo? Copiei, tá certo? Copiei, ele foi para a área de transferência. Não confunda com a área de trabalho. A área de trabalho é o outro nome para... Muito bem, prestou atenção. A área de trabalho é outro nome para desktop. Beleza. Foi para a área de transferência, copiou. Quando você achar um destino, você vai colar. Beleza. Ok, pessoal. Então, quem é que fornece essa área de transferência? É o sistema operacional, tá certo? Tanto o Windows quanto o Linux, quanto o macOS, tem uma área de transferência, que é uma área de memória. Beleza. Ok. Então, copiar e colar.
Quando a gente fala, ah, meu amigo, seu trabalho só usou copiar e colar. Você copiou e colou a sua monografia toda, você copiou e colou esse texto todo. Significa dizer que você, Ctrl C, usou o atalho para copiar. Veja que você precisa selecionar alguma coisa antes de copiar. Senão você não vai copiar nada. E você precisa selecionar um destino quando você vai colar. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. No Windows XP. E aí eu quero que vocês acreditem que eu estou fazendo isso, tá certo? Selecionei aqui montanhas azuis. Veja que eu vou falar isso mais na frente, mas o Windows ele tem modos de visão, modos de exibição aqui. Você pode ver detalhes que aparece uma lista. Eu vou mostrar isso depois, tá? Lista. Na verdade, detalhes é uma lista detalhada, né? Você aparece uma lista com o tamanho do arquivo, com o tipo do arquivo e com a data de modificação e várias outras informações, dimensões em pixels. E ícones, que aparecem só os ícones. Lado a lado também aparecem só os ícones, só que aparecem algumas informações, por exemplo, a resolução, né? Quantos pixels essa imagem tem. E os dois que são bons para visualização de prévia, que é a miniatura e a película. A película é basicamente uma apresentação e a miniatura aparece a miniatura. Se eu quiser copiar esse arquivo para a minha área de trabalho, como é que eu faço, professor? Vamos usar o Ctrl C, Ctrl V? Testa aí junto comigo. Seleciona, Ctrl C. Pessoal, não vi nada. Apareceu rapidinho ali um negocinho, eu nem vi. Beleza. Você selecionou uma origem, Ctrl C. Foi para onde? Para a área de transferência. Vou minimizar aqui, ó. Todas as janelas do Windows têm esses três botões, né? Minimizar, maximizar e fechar. Vou minimizar. Eu estou aonde agora? Estou na minha área de trabalho. Professor, se eu apertar Ctrl V, ele vai colar para essa área de trabalho? Vai. Quer ver? Teste aí. Vamos lá. Ctrl V. Opa! Olha aqui em cima, ó. Copiou, tá vendo? Ninféias. Ele tá lá, pessoal, ainda? Tá, ó. Ninféias está aqui. E também tá aqui? Tá, também tá aqui, ó. É a mesma imagem, ó. Eu vou clicar duas vezes, é a mesma imagem. Tá certo? Vou minimizar para você ver, ó. Ele abriu a mesma imagem, ok? Só que tem duas cópias. Uma cópia tá aqui. E aí, gente, quando a gente fala de arquivo digital, basicamente a gente não tem cópia e original, tá certo? As cópias são originais idênticos. A única diferença são alguns dados que a gente chama de metadados, por exemplo, a data de criação, a data de modificação e o autor pode ser diferentes, mas o conteúdo de um arquivo digital, quando você faz uma cópia, é idêntico. Todos os bits são idênticos, ok? Então, copiar, colar, Ctrl C, Ctrl V. Beleza, teacher. Então vamos lá com Ctrl X. Para que eu vou usar o Ctrl X? Onde é que eu vou usar o Ctrl X? Ctrl X, gente, o Ctrl X, ele não serve para copiar. Ele serve para recortar, ok? Ou simplesmente cortar. Ou, de outra maneira, mover. A ideia aqui é que você não vai manter um original. A ideia é que você vai tirar o original de onde ele está. Então, recortar, cortar ou mover, quando uma questão falar de recortar, cortar ou mover, você não vai usar Ctrl C. Você vai estar usando Ctrl X para aquele arquivo, ok? Então, voltando à nossa experiência aqui. Se eu quisesse tirar esse arquivo inverno daqui e colocar ele na área de trabalho, como é que eu faria? Bem, Ctrl C não é, porque Ctrl C é copiar. Ctrl X, né, professor? Exatamente. Você seleciona inverno, aperta Ctrl, mantém a tecla Ctrl pressionada e aperta rapidamente a tecla X, tá certo? Veja que ele selecionou e ficou cinza, ou seja, esse arquivo ele sabe que vai ser movido, ele sabe que vai ser cortado, ele sabe que vai ser recortado. Eu minimizo aqui e aperto o que? Ctrl V, colar. Então eu fiz o que com esse arquivo inverno? Eu tirei ele daqui, ó. Tá vendo que legal? Puxa, professor, que lindo! Não é magia, é tecnologia. Essa é podre, né? Mas enfim. Tiramos ele daqui. Eu utilizei o que? Eu utilizei o meu famoso Ctrl X. Então, recortar, cortar, mover. Professor, serve também para textos? Serve. Serve para células? Serve. Células de uma planilha eletrônica. Serve para uma apresentação, para slides? Serve também. Ok? E para finalizar,
Imagine que você copiou, colou, ou recortou, colou, e, eita, eu fiz errado, não era para ter feito isso. O Ctrl Z, vou ter aqui embaixo, ele é o comando padrão para desfazer o que você fez anteriormente. Então, se você copiar e colocar na memória, você não desfaz porque você não fez nada, certo? Você não tira da memória. Agora, se você copiar e colar em algum lugar, desfazer aqui é apagar a cópia, ok? Se você recortar ou mover um lugar e colar no outro, o desfazer aqui é você voltar para o lugar inicial. Veja, gente, que é o que faz sentido. Existe uma questão que a gente vai responder, que se eu clicar em desfazer, quando eu apago um arquivo e o arquivo foi para a lixeira, se eu clicar em desfazer, o arquivo vai para onde? Ora, se eu desfaço alguma coisa, ele estava numa pasta imagens, e eu aperto delete, ele foi para a lixeira. Se eu aperto Ctrl Z, ele volta para onde? Para a pasta imagens. Então, lembre, as coisas têm que fazer sentido, ok? Também em informática. Vamos voltar para a nossa apresentação, ok? Nós vimos os nossos atalhos, arrastar e soltar. Eu falei dos principais atalhos do teclado, então vamos ver os principais subsistemas, continuar vendo o Windows, tá certo? Essa visão é uma visão geral. Quando a gente vai fazendo questões, eu vou aprofundar, tá certo? O ideal aqui é que você navegue, pegue uma versão do Windows XP, use no seu computador, provavelmente seu computador está com o Windows XP, navegue e aprenda como é que ele funciona, tá certo? Fique confortável com ele. Está aqui o menu iniciar, todos os programas mostram todos os programas que estão instalados, e o meu computador mostra, aqui, perdão, meu computador não, as opções, né? Painel de controle, definir acesso, impressoras. Veja que o sistema operacional ele controla todo o hardware do computador. Então, nada mais natural do que, como o Windows é um sistema operacional, ele te dá a chance de configurar impressoras. Beleza. Quais são os principais subsistemas do Windows XP? Bebi uma aguinha. Vamos lá. Painel de controle, o Windows Explorer e ferramentas administrativas. Existem mais, tá certo? Mas principais são esses aqui. O que é o painel de controle? Quando a gente imagina um painel de controle, a gente imagina um painel de controle de uma aeronave. Está lá o piloto e ele está vendo várias informações do sistema. Quanto tem de gasolina, a que velocidade o avião está indo, se está no piloto automático, se não está no piloto automático, se algum item apresentou falha. O painel de controle nada mais é do que um local onde aparecem todas as configurações de hardware e de software do Windows XP. Anota isso, gente. Quando você quer apagar um programa, instalar um programa, tirar um hardware, colocar um hardware, configurar um hardware, configurar contas, configurar um monte de opções, configurar, você vai para o painel de controle. O Windows XP ele é a interface para gerenciar arquivos e pastas, ou seja, você pode até não saber, mas quando você clica duas vezes no meu computador e aparece no ícone meu computador e aparece uma janela, essa janela nada mais é do que o Windows Explorer. É com essa janela que você vai conseguir mover arquivos, copiar arquivos, criar pastas, organizar os arquivos que você criou. Veja que o Windows ele não cria arquivos. Os programas aplicativos é que criam arquivos. Quando você vai criar uma planilha eletrônica, você usa o Excel ou o Calc. Quando você vai criar uma apresentação, você usa o Impress ou o PowerPoint. Quando você vai criar um texto, você usa o Writer ou o Word. Veja que quando você vai administrar, meu colega pediu, o procurador pediu uma cópia dos arquivos, o juiz pediu, a juíza pediu, você vai utilizar o Windows Explorer para mover arquivos, para copiar arquivos, para administrar, para gerenciar os seus arquivos, ok? E dentro do painel de controle existem as ferramentas administrativas. Essa parte aqui é para o usuário avançado, tá certo? Quais são os subsistemas que estão sendo executados, quais são os programas que não estão ficando em memória e várias outras opções. Tá aí o painel de controle. A gente vai dar uma navegada bonita no painel de controle, tá certo?
Eu vou fechar aqui. A gente deu uma olhada geral, né, no Windows Explorer. Clicou 2 vezes aqui em meu computador, o Windows Explorer aparece, tá certo? Eu vou aprofundar nele porque vale a pena a gente olhar do lado esquerdo quais são os menus, né? Geralmente uma hierarquia de menus. À direita, quais são os itens que você está vendo, né? À esquerda, algumas informações, à direita, os itens. Agora vamos lá ver o painel de controle. Professor, onde é que está o painel de controle? Eu vou fechar todas as janelas, apertando no X aqui. Então, reforçando o que eu tinha dito anteriormente. Todas as janelas do Windows, elas têm um título, tá certo? Aqui está escrito Meu Computador. Tem o menu, que geralmente é Arquivo, Exibir, Favoritos, Ferramentas e Ajuda. Todas elas têm Arquivo e Ajuda, tá certo? A Ajuda mostra informações do Windows. E o Arquivo mostra quais são as opções que podem aparecer aqui. E aí, nós temos aqui minimizar, maximizar, fechar. Vou fechar aqui e a gente vai dar uma navegada pelo painel de controle. Então, olha só, gente. Isso aqui é decorar, tá certo? Isso aqui é essencial que vocês decorem quais são os itens que estão aqui. Ok? No nosso material teórico, tem lá, a gente mostrou todos eles e também tem aqui no material de aula. Adicionar hardware. Para que serve adicionar hardware? Quando você vai instalar, por exemplo, eu cliquei 2 vezes, vai instalar uma impressora, vai instalar uma placa de som, uma placa de vídeo, alguma coisa específica que vai precisar de um programa, você vai para o adicionar hardware. Então, se cair na prova de um concurso, inclusive na prova agora, nesse ano 2012, a prova de agente da Polícia Federal, caiu uma questão de painel de controle, tá certo? Uma pegadinha, se eu não me engano a Fundação Carlos Chagas foi que fez, não me lembro se foi o CESP, eu acho. E aí ela perguntava se no painel de controle você conseguiria adicionar hardware. Consegue sim, ó. É a interface para adicionar hardware. O que é adicionar hardware? Você pede para que um técnico de informática instale uma placa de vídeo, de rede, uma impressora, alguma coisa, e esse assistente vai adicionar os programas necessários para que aquele hardware funcione. Ok. Adicionar ou remover programas, ele pode remover programas já instalados no computador. Se esse computador aqui, se esse Windows tivesse, sistemas, programas que foram adicionados no sistema operacional, né? Então, o Oracle está aqui, VirtualBox instalado, e está aqui o WinRAR, que é um programa para compactar arquivos. Eu posso remover esses arquivos, tá certo? Apesar de você poder também fazer instalação e remoção do programa diretamente por atalhos, mas essa é a interface padrão que o Windows te oferece. Beleza. Atualizações automáticas é essencial. Ele mostra quando o Windows vai se auto-atualizar, tá certo? Veja que aqui a atualização automática está aqui em atualizações automáticas. Está em automática, você vai todo dia às 3 da manhã atualizar. Essa versão do Windows XP ela não é mais suportada pela Microsoft, tá certo? Então, praticamente não tem mais atualizações. Mas é essencial que você atualize o seu computador. Por quê? Porque existem certas ameaças, e a gente vai ver quando a gente tiver na aula de redes de computador e segurança da informação, existem ameaças que são feitas simplesmente para tentar pegar um computador desatualizado. Então é essencial que você tenha atualizações automáticas. Você pode reconfigurar barra de tarefas e menu iniciar, tá certo? Você pode mudar o menu iniciar para o menu iniciar clássico, que era a versão do Windows 98, ou ter essa versão clássica, né? Perdão, esse menu iniciar mais novo. Lembre que por padrão é o menu iniciar novo, tá certo, gente? Por padrão. Todas as questões, todos os editais que eu já vi até hoje falam a configuração padrão. E a configuração padrão é o menu que aparece o nome do usuário e os atalhos dos últimos programas executados. Você pode reconfigurar aqui e mudar algumas coisas. Você pode executar várias opções da barra de tarefas, bloquear a barra de tarefas, ou seja, você não vai poder movimentar a barra de tarefas. Se eu tirar aqui, ó, bloquear a barra de tarefas e clicar em aplicar, você vai poder aumentar a barra de tarefas, diminuir a barra de tarefas.
Se ela tiver selecionado aqui, ó, bloquear, você não vai conseguir fazer isso, tá certo? E outras opções também. Ocultar automaticamente, agrupar botões semelhantes, isso aqui é interessantíssimo. Se a gente abre vários... Eu abri aqui, ó, várias pastas. Veja que eu abri, ó, várias pastas do Windows Explorer. Eu usei um atalho chamado WinE, que é Explorer. Ele adicionou e colocou 9 aqui, ó. Ele agrupou todas as pastas, né? 9 pastas aqui, ó. Bloquear, barra de tarefas, agrupar botões semelhantes e vários outros. Mostrar relógio, que é o padrão para a gente ver. Esse horário aqui não está legal. Ocultar ícones inativos. Quando o ícone passa muito tempo aqui sem apresentar, ele também pode modificar. Deixa eu mudar aqui tarefas agendadas e vou para o painel de controle. Ok. Central de segurança, ele mostra qual é o firewall que está sendo, quais são os programas que vão ajudar na segurança. Por padrão, ele vem com o firewall, coisa que não vinha nas versões anteriores, tá certo? O Windows XP primou muito pela segurança, ele vem com o firewall. Eu vou explicar quando a gente estiver falando de segurança da informação, mas basicamente um firewall, ele serve para bloquear acessos via rede de outros computadores para a sua máquina. Quando você fala em firewall, você dificilmente fala no computador que não tenha uma rede de computadores, tá? Um computador que não esteja em rede. Então, com o computador em rede, você tem um firewall. Há atualizações automáticas, que está lá também, né? A gente viu anteriormente, e proteção contra vírus. Olha, ele ficou reclamando aqui porque eu não instalei um antivírus, ok? Vou fechar aqui. Conexões de rede. Eu vou falar bem en passant, porque é basicamente isso. Você pode configurar como o computador vai se conectar à rede. Configuração de rede também, configuração de rede sem fio. Contas de usuário, você vai poder criar contas de usuário. O Windows XP, ele efetivamente consegue separar os usuários, tá certo? No Windows 98, a gente não conseguia fazer isso. O Windows XP consegue, você consegue ter vários usuários com várias senhas diferentes e um usuário não consegue ver os arquivos de outro usuário. Por exemplo, se você está trabalhando num local onde várias pessoas dividem o mesmo computador, tá certo? Esse bloco, eu já aviso, se quiser dar uma pausazinha, ele vai continuar um pouquinho mais, vou passar um pouquinho do tempo, da meia hora, para a gente terminar esse bloco de Windows, tá? Você pode alterar uma conta, criar uma nova conta, alterar a maneira de usuários fazerem logoff ou logon. Aqui tem uma conta chamada Concursando. Controladores de jogos, você pode controlar joysticks, colocar um controle do PS2, colocar um controle qualquer. Data e hora, as configurações claramente data e hora, você pode ajustar, né, por horário de verão, esse horário aqui está errado. Fuso horário, você pode colocar um fuso horário e ele ajustar automaticamente por horário de verão, ou seja, naquela época ali de que as pessoas acordam mais cedo, 1 hora para aproveitar a luz. Aqui no Nordeste dificilmente a gente usa porque aqui é sol o dia inteiro. E a gente pode sincronizar com o horário, com o servidor de internet, né? Ou seja, todas as configurações de hora. Vejam, gente, de novo, lembre, painel de controle lembra configuração. Eu estou configurando a máquina, estou ajustando o horário, estou ajustando a atualização automática, estou instalando um novo hardware, instalando um novo software, estou configurando a rede, ok? Estou criando um usuário novo. Todas as configurações. Fala o Windows XP. Anota isso, gente. O Windows XP ele tem facilidades para todos os tipos de necessidades especiais. Ele tem funcionalidades para portadores de necessidades especiais de visão, cegos. Ele tem para portadores de necessidades especiais de audição, para surdos. E ele tem dificuldade, pessoas que têm dificuldade de coordenação motora para usar o mouse. Ele tem atalhos, ele tem funcionalidades para esses 3 tipos, tá certo? Você pode colocar alguns programas que executam, por exemplo, leitores para quem tem problemas de visão, leitores de páginas na internet, utilizam o suporte à fala do Windows XP. Ferramentas administrativas. Só quem mexe nisso aqui é um técnico específico de informática. Ele vai mostrar desempenho, ele vai dizer quais são os serviços que estão sendo executados. Eu não vou falar disso, tá certo? Isso aqui é a parte avançada do Windows XP. O firewall do Windows que eu vou falar depois. As fontes que nada mais são do que tipos de letras que estão instaladas, tá certo? Você pode ver aqui, você pode instalar fontes novas. Se você gosta de fontes diferentes, né?
Tá aqui as fontes, né, são nada mais nada menos do que os tipos de letras que são instalados. Impressoras e aparelhos de fax, quais são as impressoras instaladas, configurações do mouse, você pode alterar a cor do ponteiro, você pode mudar o esquema, colocar um dinossaurozinho, enfim. Você pode aumentar ou diminuir a velocidade do ponteiro, você pode... Veja que o ideal, gente, infelizmente ou felizmente, é você decorar isso aqui, é saber quais são as opções, tá certo? E lembrar que faz sentido exibir rastro do mouse, ó, tá vendo? Ó? Não tinha rastro, agora tem. Eu vou colocar aqui bem grande, extrema padrão do Windows, não, preto, extra grande, aplicar aqui, ó. Veja que tá aparecendo um rastro do mouse, tá vendo que não estava antes. A gente pode alterar isso clicando para não exibir rastro. Aplicar. Roda, né, que é a rolagem. Todos os mouse hoje em dia usam a rolagem, que serve para você não precisar utilizar a barra de rolagem de uma janela. E qual é o tipo de hardware? Qual é o tipo? Qual é a marca do seu mouse, né? Se ele é USB, se ele é PS2. Opções na internet. Tudo que é do Internet Explorer, proxy, a gente vai falar isso mais na frente, rede, segurança, que tipo de zona você está participando, que tipo de segurança é vista aqui. Opções de acessibilidade que eu falei antes, ó. Teclado para pessoas que têm dificuldade motora, som para pessoas que têm dificuldade de visão, vídeo para pessoas que têm dificuldade auditiva ou dificuldade de visão também. O mouse pode ser executado, o mouse pode ser movimentado pelo teclado, né? Ou seja, um dedo só você pode movimentar o mouse usando pelo teclado, e vários outros recursos, né? Opção de energia para quem está usando, quando a gente usa um computador do tipo desktop, veja que desktop é área de trabalho e também é o computador que fica na sua mesa utilizando energia elétrica. Quando a gente usa energia elétrica direto, não faz muito sentido falar de esquema de energia, né? Você pode diminuir o brilho do monitor para diminuir a energia gasta, mas isso se fala muito com basicamente notebooks. Opções de pasta, isso aqui vai mostrar de uma maneira diferente como as pastas são mostradas para o usuário. Que pastas são essas, pessoal? Da maneira como o Windows XP mostra as pastas. Perdão, o Windows Explorer mostra as pastas, tá certo? Usar pastas clássicas, mostrar tarefas. Veja que quando a gente abriu aqui uma janela do Explorer, por padrão apareceu uma hierarquia, mas esse padrão é por causa desse botão aqui, ó. A configuração padrão é mostrar tarefas. É o que a gente acabou de ver aqui, ó. Opções de pasta. Mostrar tarefas comuns em pastas, ou seja, se você abrir uma janela, ele vai mostrar, exibir informações, meus locais de rede, tarefas na pasta, né? Então, vamos voltar lá. Opções de telefone e modem. Dificilmente você vai usar isso, porque hoje em dia a conexão com a internet é feita diretamente por um modem que usa rede de computadores. Você não usa mais um modem do tipo telefone, né? Você não usa o telefone direto. Opções regionais de idioma, isso aqui é interessantíssimo e tem que decorar mesmo, tá certo? O Windows XP ele pode ser configurado para funcionar em outros países, ok? No Brasil nós temos a característica de separar milhares por ponto e separar dezenas por vírgula. Nos Estados Unidos é o contrário. Eles separam dezenas, centenas e milhares por vírgula e separam as dezenas por ponto. Então essa configuração da moeda, configuração da hora, como a gente lê a data, os americanos usam primeiro o mês, depois o dia. A gente usa primeiro o dia, depois o mês. É feita aqui em opções regionais de idioma. Aqui a gente pode mudar o idioma. Em avançado a gente pode mudar como o teclado se comporta, né? Beleza. O local é Brasil. A gente pode personalizar. Unidade monetária, hora, data, pode mudar, né? Como acontece isso. Alguns sistemas eles pedem, por exemplo, para que o formato da data seja DD, MM, dia a dia, mês e ano em 4 dígitos. Ou seja, se fosse 8 e a gente mudar aqui, ele vai mudar para 0807 ou 30 de 7 ou
15 de 4, ou 15 de 6, ou 15 de 8. Beleza. Scanners e câmeras de novo, a mesma coisa da impressora, né? Ele vai configurar scanners e câmeras. Sistema. É interessante porque ele vai dar uma visão geral do sistema, tá certo? Que sistema é esse? Do seu computador, geral. Que tipo de sistema operacional está rodando? Para quem foi registrado, qual é o tipo de processador? Nome do computador, se ele pertence a um grupo de trabalho de rede, o hardware. Interessantíssimo essa parte de gerenciador de dispositivos. Ele vai mostrar todos os hardwares que estão instalados. Se eu tenho uma placa de rede, se eu tenho uma placa de vídeo, se eu tenho bateria, se eu tenho uma placa de som, se eu tenho um disco rígido, enfim, tudo que tiver vai aparecer aqui em gerenciador de dispositivos. Cuidado para não confundir. Gerenciador de dispositivos mostra dispositivo. Dispositivo é físico, é hardware, não mostra software, ok? Assinatura de driver, nada, perfil de hardware, nada. Dificilmente isso aqui acontece. O Windows Update nada mais é do que as atualizações automáticas. Avançado, a gente pode mudar opções de desempenho, fazer com que o Windows não mostre esses botões animadinhos aqui, né? Sons de dispositivos de áudio, que está aqui, né? Você pode aumentar o som, diminuir o som, mudar a maneira como ele grava, mudar o esquema de som. Quando a gente instalava o Plus para o Windows, aparece esquema gatinho, esquema dinossauro, esquema selva, enfim. E qual é o hardware de som que está no seu computador? Tarefas agendadas, você pode agendar uma tarefa do tipo... Basicamente a tarefa agendada aqui é a tarefa de atualizar, né? Você pode, sei lá, copiar um arquivo de um lugar para o outro. Configurações específicas de teclado. Que tipo de configurações? Se você pressiona uma letra, quão rápido essa letra vai ser repetida, né? E que tipo de hardware tem aqui, ó. Lembre que essa configuração aqui não é configuração de layout do teclado. Por exemplo, se você ganhou um teclado de um amigo que mora nos Estados Unidos, esse teclado não vai ter cedilha. Não é aqui que você configura isso. Você configura isso em... Ora, se é algo que acontece no Brasil, opções regionais e de idioma, tá certo? Personalizar, unidade monetária, hora, data, idiomas, detalhes. Veja que em detalhes de idiomas, você pode mudar o seu teclado. Ó, português é BNT. Por padrão, esse teclado que a gente usa é o BNT2. Tá certo? Ok. Beleza. Para terminar, vamos ver aqui o vídeo. O vídeo, gente, ele vai mostrar a área de trabalho. Então, a questão que a gente fez, inclusive, de quantidade de pixels, né? Aqui, ó, em configurações, a gente vê a quantidade de pixels que está sendo utilizada, 800 por 600. Qualidade de cor, 32 bits, ou seja, cada pixel vai usar 32 bits de cores. 32 bits é muita informação para cor, né? Você pode aumentar o tamanho da letra. Veja que é tudo configuração. Você pode mudar o monitor, você pode solucionar problemas, e etc, e etc, etc. Por padrão, o painel de controle serve para isso. Ok? A gente já viu todos eles, né? Config de impressoras, instalar e remover programas. E vamos ver rapidamente agora o Windows Explorer para terminar. O que é o Windows Explorer? Ferramenta padrão para gerenciar arquivos. Visão geral, botões, visualização de arquivos e pastas. A gente vai ver isso mais a fundo quando a gente vai fazendo questões. Mas o ideal é saber cada menuzinho desse funciona e lembrar o seguinte. Quais são os botões padrão? Essa seta para a esquerda e a seta para a direita, ela lembra muito uma navegação pela internet, tá certo? O Windows Explorer é como se ele fosse o Internet Explorer do seu computador. Ele vai navegar entre pastas, ó. Eu vou fechar todas as minhas... Fechar o grupo, né? Cliquei duas vezes aqui, abri o Windows Explorer. Essa interface aqui do Windows Explorer que vai dizer para mim o que eu tenho. Então, eu posso voltar, eu posso avançar, eu posso subir um nível. O que é subir nível, professor? Vamos ver que eu cliquei aqui em concursandos e minhas músicas. Dentro de minhas músicas tem a amostra de música. Beleza. Olha só, gente. Aqui estão os menus, né? A gente vai ver com mais calma quando estiver fazendo questões. Aqui eu posso voltar para minhas músicas. E aqui, olha, apareceu um caminho. C, dois pontos, significa dizer que o C é o disco rígido que você está utilizando.
Documents and Cities é uma pasta, All Users é outra pasta, ou seja, o que movimenta, o que diferencia uma pasta de outra é a barra invertida. Dentro de All Users tem uma pasta chamada Documentos, dentro de Documentos tem uma pasta chamada Minhas Músicas. Esse aqui é o caminho para ter esses arquivos. Se eu quiser subir um nível, ou seja, eu estou dentro de amostra de música, como é que eu faço para ir para Minhas Músicas? Basta subir um nível, acima. Ele saiu de amostra de música e foi para Minhas Músicas. Aqui eu posso clicar em pesquisar. Tem uma questão que é exatamente sobre isso. Como é que eu faço para encontrar um arquivo no computador? Tá certo? Esse ícone ele mostra uma hierarquia de pastas à sua esquerda para facilitar a sua vida, tá certo? Ou seja, eu sei em que nível eu estou. Eu estou na pasta Microsoft, dentro de Application Data, dentro de configurações locais, dentro de concursando, dentro dessa que está no meu disco local. Facilita a sua vida, né? Você se organizar. E aqui os modos de visão. Miniatura que eu já tinha falado, né? Esse miniatura, ele basicamente você percebe bem esse modo de exibição para imagens, né? Miniaturas também, lado a lado, ícones, lista e detalhes. A gente vai ver isso mais a fundo quando estiver usando, inclusive atalhos quando estiver usando, quando estiver fazendo questões. Tarefas agendadas, ferramenta de sistema, restauração do sistema e transferência de configurações é a parte avançada. Outras ferramentas, o Windows tem uma calculadora para fazer cálculos simples, tá certo? A calculadora, ela fica todos os programas, acessórios, que são esses aqui, ó. Calculadora, bloco de notas, Paint, que é um programa triste para fazer desenhos, calculadora para fazer alguns tipos de cálculos, né? Mais 36. WordPad, a diferença do Notepad para o WordPad é que o WordPad você consegue ter arquivo com alguma configuração de parágrafo, de letra, de fonte. O Notepad não. O Notepad só trabalha com texto puro, tá certo? Eu vou explicar isso mais na frente. O que é texto puro? Texto puro basicamente é um texto que você não tem formatação. Você não consegue colocar formatação nele. O Notepad usa arquivos do tipo TXT, que é texto puro, sem formatação, tá certo? E o WordPad basicamente usa formato RTF, que é texto com formatação. O Paint é para desenho, discador, discar geralmente para modem. Mapa de caracteres mostra quais são os caracteres que estão disponíveis para aquele tipo de fonte. Cadê o mapa de caracteres? Mapa de caracteres. Ou seja, para fonte Arial, para fonte Courier New. Todo mundo usa mais Times New Roman, né? Onde é que está o item de o símbolo de copyright? Está aqui, ó, ok? Posso selecionar e copiar esse item e colar em algum lugar, ok? Ops. Conexão remota basicamente é igual a hiperterminal. Você consegue conectar numa outra máquina. Aqui está a bibliografia. Quem quiser pode pular, tá certo? Eu estou adiantando sem colocar o meu rosto, sem me filmar, porque fica mais rápido. E você pode e fica menor também o tamanho do arquivo. Facilita para você ler quando tiver no seu celular ou no seu MP4. Quem quiser pode pular o próximo bloco, que é Linux, e ir direto para exercícios. Quem não quiser, o próximo bloco, o próximo módulo, que é o módulo 3, vai ser o módulo de Linux. Você pode pular esse módulo e ir direto para as questões que a gente vai aprofundar o nosso conhecimento de Windows nas questões. Forte abraço, estou torcendo por você, bebe água, não se esquece de hidratar o seu cérebro. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.